Boa noite a todos, a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver assistindo em suas casas, pelo nosso canal no YouTube, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus. A gente vai dar início à nossa palestra na noite desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais. Estejam presentes ao lado de cada um de nós aqui na nossa casa, ao lado de cada irmão que estiver assistindo em seus lares, a nossa palestra. Que cada um receba aquilo que estiver necessitando para o momento, seja de ordem física, de ordem espiritual, e que cada um de nós, ao sairmos daqui na noite de hoje, nós possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco no dia a dia. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Está aqui presente conosco nosso companheiro Dilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor. Mais uma vez, obrigado, viu? Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Pagando desculpas porque eu estou um pouco gripado, assim, mas aí quando eu penso nisso, eu olho para Chico Xavier, aquela passagem em que ele se encontra com Emmanuel, o olho lá sangrando. Ele fala, mas não tem dois? Né? Tem dois olhos, por que está reclamando? Né? Então a gente tem que aproveitar toda oportunidade de trabalho que nos é dada. Então eu agradeço muito o Wilson, veio com muita alegria, com muita satisfação, para a gente poder falar aqui a noite de hoje. E eu vou refletir aqui agora um pouco com todos nós a passagem Pedi e obtereis, que também está lá no Evangelho de Mateus, né? E aí eu fiquei pensando, como seria fácil pedir e obtereis, né? É simples, então, é só pedir que eu recebo, né? E aí então a gente fica imaginando, é isso que está lá, né? Pedir e obtereis. Só que muitas vezes a gente não compreende os ensinamentos de Jesus. E aí eu fico pensando, por exemplo, como pai, será que tudo que meu filho pede, eu falo sim para ele? Né? Será que eu consigo? Será que é possível falar sim para tudo que eles pedem? Será que Deus, atendendo a todos os nossos pedidos, estaria nos ajudando? Então Emmanuel coloca que se Deus não fosse bom, atenderia todos os nossos pedidos. Porque não sabemos o que pedimos, gente. Muitas vezes nós pedimos algo que naquele momento talvez não seja o melhor. E aí a gente quer barganhar com Deus, né? Eu vou fazer uma promessa. Se o São Bento subir, eu vou a pé lá, né? Mas só se eu ganhar, só se eu receber, né? Como paga daquele trabalho que eu recebi. E nós precisamos compreender que as coisas não funcionam dessa forma. Porque nós não compreendemos ainda também os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, aquelas situações difíceis que nós enfrentamos aqui enquanto encarnados, tem alguém aqui que não tem problema? Só o Wilson? Todos nós temos. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas mazelas, e são elas que nos fortalecem e nos trazem até a casa espírita. Levam até a igreja, não importa.
É nesse momento que nós olhamos para o Jesus lá no final do barco, naquela passagem em que estavam todos os apóstolos ali, o negócio começou a pegar, e aí os apóstolos falaram, olha, acorda o homem aí, acorda que senão nós vamos morrer. Aí eles lembraram de Jesus. Foram lá e pegaram Jesus que estava lá no final do barco e falaram, olha, vem nos ajudar. E é assim que a gente trabalha. Quando o calo aperta, a gente corre em busca de ajuda. E aí eu vejo muitas vezes pessoas chegarem à casa espírita, assim como eu também cheguei, e por isso eu não faço nenhuma crítica, querendo respostas. Mas por que eu estou passando por isso? Qual é o sentido da dor neste momento da minha vida? Porque se ela se estabeleceu, eu dei causa. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Imaginem os senhores e as senhoras que eu estivesse sofrendo por algo que eu não cometi. Aonde está a justiça divina? Né? Aonde está a crença na imortalidade? Eu sei que o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. Né? Então, se a dor se estabeleceu em algum momento da nossa existência, e ela vai acontecer, nós precisamos encará-la com serenidade. Enfrentar as dificuldades. Eu estava falando justamente com o Wilson agora sobre isso, nesse momento agora. Agora, no mês de setembro, nós estamos nos aproximando, nós temos esse trabalho de prevenção e combate ao suicídio, pessoas que praticamente se abandonaram, não é? Porque muitas vezes não tem nenhuma crença, nenhuma fé, nem nada. E nós precisamos agarrar esse Deus maravilhoso que nos fortalece, esse Jesus que é o nosso mestre, que nos deu o exemplo. Jesus não foi só teoria. Jesus esteve na prática. Né? Escolheu os seus apóstolos, aqueles 12, entre os quais muitos deles ainda não estavam preparados, como nós também não estamos. E nós precisamos entender. O que é que nós estamos fazendo aqui, então? Se não aprender. Compreender que o real sentido da nossa existência é evoluir. Que vai chegar um momento que o corpo físico não mais vai se sustentar e nós vamos deixar esse plano para o outro, no mundo espiritual. Ou alguém tem alguma dúvida que isso não vai acontecer? Né? De fato. E quando nós saímos desse plano e formos para o mundo espiritual, certamente o carro da funerária não vai com um carro forte atrás. Não vamos levar nada, exceto o que nós adquirimos nesta existência, no processo de evolução moral do espírito. E nós estamos vivendo, meus amigos, um momento muito importante na esfera do planeta. Um momento em que se aproxima a separação do joio e do trigo, como Jesus falava. O momento da era do espírito. O momento em que nós precisamos pensar mais na parte espiritual do que na parte material. E eu não estou dizendo que nós temos que abandonar os bens materiais. Não é isso. Porque nós temos as nossas necessidades básicas. Né? Nós temos que pagar as nossas contas. A casa espírita tem que pagar a conta. Se a gente não pagar, CPFL vem aí e corta a força. Né? Ou seja, precisamos trabalhar. Lei do trabalho, está lá no livro dos Espíritos. O que nós não podemos é compreender que tudo aquilo que fizermos, ou que amealharmos, nós vamos ter que deixar aqui. Né? E aí a gente fica apegado àquelas coisas. Fica apegado aos sentimentos, às pessoas, né? Às vezes até aos animais, né, Wilson? Com certeza, né? Que são os nossos irmãozinhos. Mas nós precisamos compreender que vai chegar um determinado momento, e nós, enquanto espíritas, cremos na imortalidade da alma, que nós vamos deixar o corpo físico e vamos chegar ao mundo espiritual. E lá não será perguntado o que fizemos, quais são os nossos bens materiais. Eu me recordo de uma passagem do livro E a Vida Continua. Tem o filme também, né? Da Evelina Serpa e do Ernesto Fantini. A Evelina era católica e o Ernesto era espiritualista, né?
E aí, então, já no processo final, quase que na desencarnação, os dois se reencontram. Nada ao acaso. Eles se reencontram preparando-se para uma cirurgia. No entanto, ambos desencarnam no procedimento cirúrgico. Vão para o mundo espiritual, mas não tinham o conhecimento da continuidade da vida nos termos que nós conhecemos enquanto espíritas. E aí ele chega naquele hospital. E o Ernesto preocupado, mas quem que vai pagar a conta aqui desse hospital? Alguém vai ter que pagar isso aqui, minha família não tem dinheiro para pagar. Né? Ele já está preocupado com o dinheiro. A Everina quer falar com o padre. Não, precisa falar com o padre. Como é que é esse negócio aí? Né? Isso o André Luiz nos conta. E aí o benfeitor aparece, gente. Aqui não se tem títulos, não tem doutor, né? Não tem nada. É o que o espírito adquiriu na sua jornada de evolução. E é por isso que nós estamos aqui para aprender. E aí quando chega a dor, a gente se revolta, se rebela contra Deus. Eu não merecia. Mas que justiça é essa, então? Eu não merecia passar por essa dor. Não é? Se eu dei causa, eu estou passando pela dor. Muitas vezes, pelo processo reencarnatório, nós não nos lembramos. É fato. Imagine se a gente lembrasse. Não é? O quanto seria difícil para nós encararmos a nossa realidade. E é por isso que nós vemos as reparações acontecerem, muitas vezes, dentro do lar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Senão aqueles que estão vinculados a uma relação não só consanguínea, mas uma relação espiritual. Se eles estão lá é por algum motivo, né? Para a própria evolução do espírito, dele e nossa também. Ou tem alguém aqui que não tem problema com o familiar? Todos nós temos, não é? Todos nós temos aquele Joãozinho que está lá no nosso lar. Mas ele está lá para que seja ajudado. E para que nós possamos aprender com aquele irmão também. A desenvolver a paciência. A desenvolver a serenidade. Que nós ainda não temos. E o palestrante é o mais deficitário. Está aqui para aprender. Não é assim, Wilson? É isso. Ontem eu estava subindo na Juscelino Kubitschek, eu moro ali perto, né? Aí tem um sujeito buzinando atrás. E o trânsito de Sorocaba tá fácil agora, né? Tá fácil, tá fácil. Né? E o sujeito buzinava atrás. Eu falei, mas onde esse camarada vai, né? Não tinha nem onde deixar ele passar, não é ambulância, não é nada. Ele que espere, né? E buzinava e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu resolvi então dar passagem, porque vai ver que está acontecendo alguma coisa, né? Aí quando ele passou, tinha um cartaz, uma cartolina, pregada no vidro traseiro do carro, escrito assim, obrigado, hoje é minha última quimioterapia. E ele estava buzinando de agradecimento. Aí eu buzinei também. Né? Mas veja, eu já tinha julgado o camarada. Né? Eu já tinha julgado. E aí aquela senhora que estava lá, carequinha, né? Fazia chave. Aí ele tocou aquela festa, imagina o que pode ter acontecido. Né? E a gente julga o outro. Sem saber que muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Não é todo dia que a gente está em condições. Não é todo dia que a gente está bem. Né? Principalmente os corintianos. Né? Mas a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. E aí, quando a gente fala em pedir e obtereis, né, o instrumento que materializa esse pedido é a oração. Só que nós ignoramos. Nós não cremos. É a verdade. O poder da oração é extraordinário. André Luiz nos fala que nenhuma prece fica sem resposta. Agora, é lógico que eu tenho que saber o que eu vou pedir. Né? Então peça ao amigo espiritual que o acompanha, aos benfeitores que estão sempre ao nosso lado, que dê o discernimento, que nos dê a melhor opção para aquele momento. Porque quando nós pedimos algo, como eu disse, nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós.
Uma passagem muito interessante do livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro que eu recomendo, não é? Os nossos amigos espirituais, eles vão a uma igreja evangélica. E lá no meio do culto, o pastor falando, e os benfeitores estavam lá. Estavam lá, né? E aqueles que faziam pedidos sinceros para o seu restabelecimento eram ajudados. Não é o fato de nós sermos espíritos que nós vamos ter tapete vermelho quando nós chegarmos no mundo espiritual. Ao contrário, seremos muito cobrados. Temos consciência da imortalidade. Então todos são atendidos na medida das nossas necessidades. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos passando aqui são provas que nós pedimos lá no mundo espiritual para auxiliar o nosso processo de evolução. Estava passando um trechinho aqui do livro Missionários da Luz, muito interessante esse livro, quando ele fala da reencarnação, ele fala de várias passagens, porque o André Luiz, quando ele começa a acompanhar a reencarnação do Segismundo, que é uma passagem muito interessante do livro, o benfeitor Alexandre fala, olha, você precisa estudar, precisa aprender mais sobre reencarnação. E aí ele vai lá, né, na colônia Nosso Lar, aonde ele observa que toda reencarnação tem um planejamento, exceto aquelas que eles consideram standard, ou seja, o camarada tem que reencarnar só para o processo evolutivo dele. E aí aparece um sujeito lá, uma senhora, na verdade, que pede para reencarnar com um problema físico. Olha, eu gostaria de encarnar com esse probleminha físico, não esquece aí. Eu quero vir com esse probleminha. Porque vai afetar a vaidade do espírito. Vai ajudar com que ele combata aquela deficiência moral que ele precisa trabalhar dele. E aí a gente reclama, né? Por que eu estou passando por isso? Porque é o melhor para mim naquele momento. As dificuldades e as provas, muitas vezes, nós escolhemos no mundo espiritual. E ainda bem que nós temos a possibilidade de escolher as nossas obras. Eu fatalmente devo ter estado lá na Galileia, falando, solta Barrabás, né? Crucifica Jesus, estava junto? Estava lá. Aí tá vendo, eu achei mais um aí, né? Por quê? Porque nós estávamos ainda naquele estado de evolução. E isso não é errado. Nós estamos aprendendo. Ou os senhores acham que aqueles que estavam lá não somos nós aqui hoje? Não é? E quando nós olhamos para esses espíritos que estavam lá, mesmo ao lado de Jesus, nós vemos o quanto eles evoluíram. Simão, o próprio Judas, que traiu Jesus, que depois reencarna, como Joana d'Arc, Herodes, que é São Vicente de Paula, e tantos outros que erraram, mas que tiveram a oportunidade de reparar. Nas obras de André Luiz, aqueles que são os benfeitores, que orientam aqueles que estão no processo evolutivo, são os que mais faliram. Aqueles que induziram aos outros a queda e precisam reencarnar. Nesse livro, por exemplo, Aconteceu na Casa Espírita, resumindo, um ataque espiritual que acontece à casa é coordenado por um camarada que depois que ele se convence, é dito a ele, fala, olha, agora você vai reencarnar e vai ser o presidente da casa. Olha a missão minha, né? E não é fácil, que lidar com gente é difícil, né? E a gente tem que ter a paciência, a serenidade, para compreender o que nós estamos fazendo aqui. Serenidade, paz de espírito, compreender, aceitar. Como a gente fala aqui no interior, o bom cabrito não berra. Receber a dor e combatê-la. Esses dias eu fui fazer uma visita a uma trabalhadora da casa, ela tinha 39 anos, e cada vez que ela mandava uma mensagem para mim, eu falei, mas não é possível, só essa moça quer ter doença? E eu falava para ela, tenha fé, tenha fé. Aí fui lá visitar ela, falei, não é possível, vai desencarnar, né? Aí fui lá, conversei com ela, e ela me deu uma aula
Fala, olha, estou passando por todas essas dificuldades sem reclamar. É o Jerônimo. Não é verdade? É, Jerônimo. Ou seja, nós temos que entender que esse processo, quando se estabelece, é por algum motivo, para a nossa reparação. Né? Recebi também uma moça lá, nós temos um trabalho que atua com crianças especiais. Tomei um banho, uma moça de 21 anos, mãe de uma menininha de 2 anos. Tamanho o amor que ela dedicava àquela criança. Ela não viu as dificuldades, ela só viu o amor. Não, mas você não está precisando. Não, não precisa de nada não, moço, vai ficar tranquilo. O amor que ela se dedicou àquele ente querido que estava com ela. Então, gente, agradecer mais. Dobrar o joelho. Agradecer as dificuldades, os momentos difíceis. As nossas quedas. Aquele parente difícil que está lá do nosso lado. Um filho, talvez. Marido. Né, que está lá. Justamente para nos testar naquelas dificuldades. Eis a nossa missão aqui, enquanto encarnados. E quando a gente entender isso, que não viemos aqui para amealhar bens, fama, riqueza, tá aí o Silvio Santos, né? Desencarnou. Né? Tá lá no mundo espiritual. Quando nós compreendermos isso, vai ficar mais fácil nós tratarmos da nossa própria existência. Compreender que existem situações que eu posso resolver e situações que eu preciso aceitar. Né? Eu recebo pessoas lá na casa espírita, às vezes inconformada com a perda de um ente querido. Não tem como, naquele momento, sustentar aquela dor do luto. Olha, é preciso crer na imortalidade. Chegou o momento. E a gente sabe que vai chegar uma hora que vai desencarnar. Né? Só que nós também não nos preparamos para esse momento, viu? Não é que a gente tem que ficar aguardando a morte. Não, a gente tem que trabalhar. Trabalhar até o último momento. Meu benfeitor sempre fala para mim, Valério, tem que trabalhar, vai trabalhando aí, não vai queixando não, vai trabalhando. Eu pego enxada e vou trabalhando. Né? Essa é a nossa missão aqui enquanto encarnados. Quando nós compreendermos isso, a vida fica mais leve. Né? A gente começa a criar paz de espírito para a nossa vida. Não pega um chicote e fica chicoteando nas nossas costas e se cobrando. Algo que eu deveria fazer. Eu posso fazer aquilo que estiver dentro das minhas limitações. Fora daquilo, não é comigo. Se eu fosse convidado para vir aqui tocar piano, eu ia ter que recusar o convite. Falar, olha, desculpa, mas arruma outro, porque eu não sei. Não aprendi. Não é? Ou seja, eu tenho as minhas limitações. E estou falando daquilo que eu vivi, do que eu passei. Porque quando eu cheguei à casa espírita, eu cheguei com muita dor. Né? E achei que lá na casa espírita eu ia receber esclarecimento sobre aquela dor. E hoje eu sei que não existem esses milagres. Porque o processo de transformação é do indivíduo. O processo é de autocura. Ele tem que trabalhar a melhora interior dele o tempo todo. Não o outro. Não é? Eu cheguei para trabalhar numa empresa lá, alguns anos atrás, falaram para mim assim, sabe quem que é o responsável pela segurança? Era uma base de distribuição. Eu falei, não. Ah, vai lá, veja o quadro lá. Tinha um quadradinho, uma caixinha, e eu curioso, né? Fui lá abrir a caixinha, tinha um espelho. Era eu mesmo. Eu falei, pegadinha, né? Mas era uma realidade. Eu era o responsável pela segurança. Todos nós. Não é? Ou seja, nós precisamos entender isso. Aí, gente, vai ficando mais fácil. E enquanto o espírito não compreender essa sua própria realidade, ele sofre. Não é? Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, está lá o Código Penal da Vida Futura. E aí ele nos explica que o primeiro passo da transformação do espírito é o arrependimento.
O sujeito precisa querer, se arrepender daquilo que ele está fazendo, escolher caminhar pela porta estreita e não pela porta larga. É por isso que nós vemos tantos sofrimentos. Porque o homem ainda é egoísta, é orgulhoso. Deus manda uma pandemia, mas a gente já esqueceu. Agora nós estamos vivendo um momento difícil no planeta também, né? Um momento em que há muitos ataques espirituais e problemas muito vinculados à depressão. E nós percebemos que mesmo dentro dos trabalhadores da casa, muita gente se encontrava naquele processo depressivo, né? E aquele médico que acolheu André Luiz lá no mundo espiritual, quando ele chega, o nome dele era Henrique de Luna, ele ainda se comunica. E ele tem nos esclarecido que a ciência evoluiu muito na parte tecnológica. E é verdade, quando nós olhamos 70, 80 anos para trás. Mas na questão mental, ainda não. E muitas vezes, meus amigos, às vezes um bom dia, um muito obrigado, um deixa que eu faço, modifica o ambiente. A pessoa só precisa ser acolhida naquele momento. Eu sou voluntário do Centro de Valorização da Vida, do CVV. Nós recebemos milhares de ligações. Pessoas sozinhas, que não têm com quem falar. Pessoas que já desistiram da própria vida. E o que nós podemos oferecer é só a escuta. A escuta compreensiva naquele momento. Não é? Dar um ouvido para que ele possa falar. Para que ele possa pensar naquele momento. Não é? Caridade. Caridade para com o outro. É isso que Jesus veio trazer. Jesus não trouxe nenhum outro ensinamento. Aliás, derrogou. Embora ele tenha dito que não veio destruir a lei. Mas ele derroga aquela lei do olho por olho, dente por dente, para falar amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que ele quis nos dizer. Só que a gente não compreende. A gente mistura sentimentos, posses, emoções, e aí a gente cai. E enquanto o espírito não se arrepender, o processo de transformação não acontece. Parábola do filho pródigo. Não é? Lembram-se? Aquele filho que pede ao pai que dê a parte dele na herança. O pai poderia se negar, estava vivo. Né? Ele poderia falar, não, quando eu morrer você leva, agora não. Mas ele cede e dá ao filho aquela parte que seria a quarta parte dele. E ele dilapida o patrimônio. Só que num determinado momento ele percebe que na casa do pai ele era melhor tratado do que ele estava naquele momento, visto que ele estava ali se alimentando com os porcos. Não é? E se arrepende. Processo de transformação do espírito. E aí resolve voltar. E o pai amoroso, Deus, recebe aquele filho e diz, ele estava morto. E apareceu. Mas o outro, que Emmanuel chama de filho egoísta, diz, mas eu estava aqui do seu lado. Eu estava contigo, enquanto ele dilapidava o seu patrimônio. E aí o pai responde, você já tem tudo. E ele estava morto e ressuscitou. Né? Então, ele teve a oportunidade. Emmanuel esclarece que esse espírito que se arrependeu, ele está mais adiante daquele outro que estava lá com ele. Agora, quando Kardec fala do arrependimento, ele fala que esse é o primeiro passo. Depois precisa haver a reparação e a expiação. Não é? Seria lógico que se eu saísse daqui, pegasse o meu carro, batesse no carro de alguém, me arrependesse, pedisse desculpa, falasse, desculpa aí, viu? Não é? E não pagasse o dano que causei? Não é? Não, eu tenho que responder pelo dano. Justiça divina. Ou seja, eu preciso pagar, preciso reparar, fazer o conserto. Não é? Ou seja, eu tenho que pagar por isso. E quando a gente está nesse processo de reparação, é que a dor se estabelece. E volto a dizer, aí nós temos esse instrumento da fé, da oração.
Dobrar o joelho. O espírita não gosta muito de dobrar o joelho. Mas eu dobro. Eu dobro. Levanto lá e dobro o meu joelho e falo pro camarada. Falo, companheiro, o negócio é o seguinte, tá demais, hein? Dá uma mão aí. O presidente de casa espírita é assim, né, Wilson? Tá demais pra mim, tá pesado, hein? Você quer que eu continue na tarefa? Dá uma mão aí. Porque eu não tô aguentando mais, né? E aí, gente, as forças aparecem, né? A ajuda aparece de todo lado, né? Porque os nossos amigos espirituais, eles não nos abandonam. Nós, ao contrário, abandonamos. E quando nós abandonamos, eles se afastam. E aí nós damos brecha por sintonia e atraímos espíritos na mesma condição em que nós estamos naquele momento. Se nós estamos num processo depressivo, nós recebemos a companhia desses espíritos, né? Ou seja, nós somos essa energia. É por isso que nós temos que ter o pensamento elevado, o pensamento vinculado a coisas boas. Quando o Espiritismo fala fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo, fora da caridade, é que todo aquele que está praticando um ato de caridade, ele está vinculado ao bem. O pensamento dele está elevado. Ou seja, ele vai se sintonizar com espíritos superiores para que ele possa melhorar-se. O segredo é só esse, né? Só que muitas vezes nós, com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo, é meu, né? Aí a gente esquece determinadas coisas e acaba se perdendo. E nos casos, por exemplo, de suicídio, que é um tema que a gente vai tratar agora no mês de setembro, né? Principalmente aqueles que não creem em nada, o espírito já não vê mais nada. Imagina um cara materialista que chega ao fim da vida e vai dizer, mas para que vai ficar isso? Tudo que eu construí? Onde que eu vou levar isso? Né? Ou se ele está sofrendo uma dor imensa, por que eu vou suportar essa dor? É muito difícil resgatar o camarada nessa situação. Se ele não tem Deus no coração, se ele não compreende a imortalidade. E no livro Memórias do Suicida, há uma passagem muito interessante, um camarada chamado Jerônimo também. Ele teve um problema financeiro, quebrou e não aceitou. E se suicidou. Vai para o mundo espiritual numa condição difícil, é resgatado na colônia Maria de Nazaré. E aí quando ele está lá, ele queria ver os familiares, assim que nem o André Luiz. E os benfeitores dizem para ele, olha, não está na hora ainda. É melhor que você não vá. Não, mas eu quero ir. Eu quero ir. E aí então, respeitado o livre-arbítrio dele, ele vai. E aí quando ele chega na casa dele, a casa já não é mais dele. Os credores já tinham levado a casa. Né? A mulher trabalhando no meretrício, o filho que tinha 10 anos, agora com 23, na prisão, e ele se desespera. E quando ele encontra com o filho, ele fala assim, meu pai não tivesse cometido aquele ato de loucura, talvez eu não estivesse nessa condição. Enfrentar as dificuldades, piores que sejam, crença na imortalidade, trabalhar sempre. Esse é o caminho que nós temos. Né? É por isso que quando o Wilson convida, eu faço questão de vir. Pagar minha conta no mundo espiritual. Quero pagar rápido. Porque a conta minha é grande lá. Né? A minha é grande. Eu já tenho consciência disso. E eu quero chegar ao final da minha encarnação melhor, né, do que eu iniciei essa encarnação. Né? E aí depois eu já sou aposentado. Né? Já me aposentei. Então eu aposentei. E depois que me aposentei, eu falei, agora eu vou voltar a estudar. Estou lá na faculdade de Direito, estou no 3º ano já na faculdade de Direito. Eu que bato boca lá com os professores lá. São mais novos que eu. Né? E aí estou lá porque eu preciso aprender. Eu tenho força ainda em trabalhar. E aí recebi a missão de levar a casa espírita. Né? Uma tarefa difícil. O dirigente espírita ele é muito atacado. Eu posso sair da linha lá. Se eu sair da linha, o trem passa. Né?
E aí a gente tem que agradecer sempre essas oportunidades do trabalho, assim como eu agradeço o fato de estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez imensamente. Vamos fazer uma prece? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a todos os amigos espirituais, em especiais aqueles que estão conectados nessa noite conosco, que possamos dizer a eles obrigado. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Seu nome, visto que foi o próprio Jesus que nos asseverou, quando 2 ou mais estiverem reunidos, lá e eu estarei presente. Certos da presença do nosso Divino Mestre, que nos acompanha como luz, como farol nas nossas jornadas. Agradecemos o auxílio espiritual que estamos recebendo nesse momento. Que nós possamos, Pai, retornar aos nossos lares, revigorados e refortalecidos com as bênçãos que recebemos nesta casa. Que possamos continuar a nossa jornada com fé, amor e caridade, compreendendo os ensinamentos da doutrina espírita que nos fala da imortalidade da alma, que nos fala da reencarnação e das leis divinas vinculadas a causa e efeito. Querido Mestre Jesus, que possamos retornar aos nossos lares, possamos ter uma boa noite de sono e que possamos retornar a esta casa numa outra oportunidade. Que assim seja. Obrigado, gente.